E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pela própria thumbnail do vídeo, hoje nós vamos de resenha do nosso livro do mês de maio, da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Série essa que eu criei aqui no canal com o intuito de dar mais visibilidade para dois dos meus autores favoritos, o Stephen King na categoria de sombras e Agatha Christie na categoria de mistério. E como no mês passado nós falamos do livro Celular do autor Stephen King, nesse mês de maio nós vamos falar de um livro de Agatha Christie que muita gente tem como seu favorito. Muita gente endeusa esse livro, muita gente diz que ele assim, ó, é o melhor livro disparado da Agatha Christie. E até eu ler o livro, eu não fazia ideia do porquê disso. Assim que eu terminei a leitura e que eu finalizei, gente, foi um assim, ó, BUM! Aquele emoji, sabe, da cabecinha explodindo. Vou estar deixando aqui pra vocês verem o que eu tô falando, mas acho que todo mundo sabe, né? Foi exatamente essa sensação que eu tive depois de ler O Assassinato de Roger Ackroyd, um livro da Agatha Christie publicado em 1926. Sim, 100 anos atrás. 100 anos atrás e esse livro ainda explode cabeças. Como é que pode? Bom, como todo mundo sabe, no vídeo do Entre Sombras e Mistérios eu costumo dar uma introduçãozinha básica ali sobre o livro sem spoilers, né? Uma resenha sem spoilers. E depois eu vou para a parte de spoilers, mas não se preocupem que eu vou deixar a minutagem certinha para vocês pularem, né? Quem não quiser saber o que acontece, que eu sempre indico aqui, né? Leia o livro sem saber do spoiler. Mas enfim, para vocês pularem pro final, para minha nota final e para os agradecimentos. Bom, mas bora pro vídeo que eu tenho muita coisa pra falar sobre isso daqui, muita coisa mesmo, porque tipo assim, isso aqui explodiu minha cabeça e agora eu entendo 100% das pessoas que deixam esse livro no primeiro lugar da Agatha Christie. Mas antes, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, que isso ajuda demais aqui no crescimento, né, do canal. Bora pro vídeo, mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje eu vou estar resenhando aqui no nosso vídeo do Entre Sombras e Mistérios, no nosso quinto vídeo da nossa série, do livro O Assassinato de Roger Ackroyd. O Assassinato de Roger Ackroyd, como eu falei pra vocês no comecinho também, foi publicado em 1926, ou seja, há 100 anos atrás. Vocês têm ideia do que são 100 anos atrás? É tipo assim, ó, duas vidas de pessoas, duas gerações, eu não sei como é que eu posso formular essa frase. Mas são 100 anos, gente. São 50 mais 50, são 25 mais 25 mais 25 mais 25. São 10 vezes 10, sabe? É muita coisa. E esse livro, mesmo ele tendo sido publicado há 100 anos, uma centena, ele é muito bom. As pessoas endeusam muito esse livro. A Mayara Miranda, do Estante Cósmica, que é o canal aqui, o meu canal favorito do Booktube, fez um vídeo um tempo atrás falando sobre. Era tipo, o BuzzFeed escolheu minha leitura da Agatha Christie, alguma coisa assim. E ela disse naquele vídeo que o livro favorito da Agatha dela era O Assassinato de Roger Ackroyd. E eu sou um fã da Agatha Christie desde que eu comecei a ler. Inclusive, né, o meu primeiro livro que eu li na minha vida foi da Agatha Christie. E desde então eu tenho lido toda a obra dessa mulher, né? Nessa editora aqui, pelo menos, né? Eu tô esperando os outros lançarem agora. Tem muitos para ler ainda, sim, mas. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E já tinha lido muitos livros da Agatha e eu não entendia por que esse era tão bom. Eu adquiri esse livro aqui há uns 2 anos atrás, ou há um ano atrás, eu não sei, tá? Não lembro direito a data que eu adquiri ele. E ele ficou na minha estante, aqui em cima, junto com a coleção da editora Globo Livros, né? Que esse daqui é da Globo Livros. Ficou ali, ficou. Eu botei todos praticamente na frente dele. Então, ali eu já li o Assassinato no Campo de Golfe, e não sobrou nenhum, o Misterioso Caso de Styles, ainda tinha ali o Adversário Secreto e o Assassinato de Roger Ackroyd. E aí eu pensei, cara, eu não vou ler o Adversário Secreto porque ele é um livro muito grande e vocês sabem, eu tô fugindo de calhamaço nesse mês de maio, né? Nesse mês ali de finaleira de semestre da faculdade, tô fugindo de livro grande. E esse aqui era o menorzinho que tinha até desses da coleção Arco-Íris. E aí eu pensei, cara, eu vou dar uma chance para esse livro que as pessoas tanto panfletam. E aí eu resolvi começar a ler. E, sinceramente, quando eu terminei o livro, eu fiquei de queixo caído. Eu acho que eu fiquei, assim, de boca aberta umas 2 horas, pelo menos, lá no café, né? Que eu tava trabalhando, ouvindo o audiobook. Porque isso aqui foi surpreendente. Eu jamais esperaria esse final. Jamais. Eu até pensava que não tinha como superar o plot do Assassinato do Expresso do Oriente. Mas esse aqui superou sem dúvida nenhuma. Esse livro é muito bom e vocês já vão entender o porquê. Bom, o nosso livro começa no vilarejo de King's Abbot, um vilarejo pacato, onde não acontece crime, onde não tem roubo, onde todo mundo se conhece
e onde ninguém é suspeito. Até que uma certa noite, um cara muito conhecido, ele acaba sendo envenenado. Ele ingere muitos medicamentos que foram dados por engano, né, pela própria esposa dele, chamada Ashley Ferrers. A Ashley Ferrers, depois que ela percebe que ela sem querer matou, sem querer, ou talvez por querer, matou o marido dela, ela acaba tirando a própria vida porque ela se sente muito culpada e sente muito remorso por causa disso. A Ashley Ferrers também, ela é muito conhecida, né? Ela é praticamente melhor amiga do nosso protagonista. Protagonista não, do personagem que dá nome ao livro. O Roger Ackroyd, que é um milionário de Kings Ebot, né? Ali da cidadezinha. Eles têm uma ligação suspeita, porque ela é viúva, né? Ela ficou viúva, tipo, um dia depois que o marido dela morreu. E o Roger Ackroyd também é viúvo há muito tempo. Morando perto da casa do milionário Roger Ackroyd, nós temos a nossa personagem Caroline Shepard e o nosso protagonista e narrador da história, o Dr. James Shepard, que aqui eu vou chamar só de Dr. Shepard porque, enfim, são muitos nomes. O Dr. Shepard é chamado de doutor por uma razão. Ele é o médico da cidade, né? Ele é quem cuida de todas as pessoas, todos os pacientes, todos os feridos e doentes de Kings Ebot, do vilarejo. E o Dr. Shepard, ele é muito amigo, tipo assim, os melhores amigos do Roger Ackroyd, né, que é o milionário ali da região. Aparentemente, em uma noite tranquila de setembro, o nosso Roger Ackroyd simplesmente desaparece. Ninguém ouviu falar dele, ninguém sabe onde é que ele tá, todo mundo já procurou pela mansão e ele não aparece. Ele tá ali em total silêncio. Ou ele dormiu para sempre. E aí, eles decidem, né, abrir a porta do quarto do Roger Ackroyd e descobrem que ele foi assassinado. Ele está deitado em cima da escrivaninha, né? Tipo, sentado numa poltroninha assim, deitado, com uma adaga nas costas. Ele foi esfaqueado e a janela dele está aberta, indicando que alguém invadiu o quarto dele, assassinou ele e meteu o pé. Toda a cidade fica empolvorosa, pensando: meu Deus, quem é que teria feito isso com Roger Ackroyd? Ele era uma pessoa tão boa, ele doava dinheiro para caridade, ele estava sempre ali fazendo o bem e ele foi assassinado. O que está acontecendo? Então, eles descobrem que quem está na cidade é Hercule Poirot, como sempre tentando tirar as férias, né? O Hercule é muito engraçado, porque em todos os livros da Agatha, praticamente, ele está tentando tirar férias. Ou ele está no Egito, né, no Nilo, ou ele tá numa viagem de trem indo para um lugar assim, tipo, passando por uma nevasca, ou ele tá, sei lá, no Caribe. Essa é Miss Marple, mas enfim, já foi pro Caribe também. Ou ele tá indo para Frankfurt, que nem tem Hercule Poirot. Ele tá sempre tentando descansar na Mesopotâmia e ele nunca consegue, porque sempre tem um crime, o crime sempre encontra ele. E o Hercule Poirot, então, ele está tirando as suas férias em King's Ebot, né, passando ali, dando uma viagem pelo mundo em 80 dias, sei lá, e ele acaba sendo convocado para resolver esse enigma que foi o assassinato de Roger Ackroyd, porque ele não tinha inimigos, ninguém era suspeito e todo mundo tinha um álibi. O Hercule Poirot chega na história e começa a entrevistar as pessoas. Primeiro ele diz: não, eu não quero participar. Depois ele diz: ok, eu vou ter que participar porque isso não tem solução, eu nunca vi um caso como esse. Ele realmente não desconfia de ninguém. Chega um ponto do livro, gente, que a gente fica pensando: cara, quem é do assassino? Ou da assassina? Né? Porque todo mundo tem um álibi, todo mundo tava fazendo alguma coisa, todo mundo tava perto de alguém, nunca tava ninguém sozinho. O Roger Ackroyd, ele não costumava deixar a janela fechada, então a janela estava sempre aberta. Qualquer um podia ter entrado, mas ao mesmo tempo ninguém podia ter entrado porque ficava, sei lá, no quarto, quinto andar da mansão dele. Então é um crime sem suspeitos. Isso não acontece. A gente sabe que em Agatha Christie isso não acontece. O Dr. Shepard, ele é muito bom na investigação, ele é muito um personagem protagonista, narrador muito legal, porque ele tá sempre do lado do Hercule Poirot. Ele nunca desiste do Hercule Poirot. O Hercule fala: cara, então isso não tem solução, não tem o que eu fazer, eu nunca vi um crime como esse. Aí o Shepard vai lá e diz: não, mas vamos investigar a tal ponto, vamos ver isso, vamos ir atrás daquele suspeito, vamos ir em busca daquela resposta. E eles vão. E aí chega num ponto que o Poirot ele olha para ele e fala assim: cara, Shepard, sinceramente, tu me lembra muito do meu melhor amigo Hastings, né, que é um dos outros protagonistas ali junto com o Poirot nos livros de Agatha Christie. É como se fosse o Sherlock Holmes e o outro carinha que eu esqueci o nome porque eu só li Sherlock Holmes uma vez, né? Hercule Poirot é 1000 vezes melhor. Mas enfim, ele diz pro Shepard então: cara, tu parece o Hastings, meu melhor amigo, porque tu tá sempre me ajudando, tu tá sempre vendo coisa onde eu não vejo. E aí eles têm uma dinâmica de ali de, né,
de cumplicidade muito boa, porque o Shepard, ele tem uma visão muito boa do que tá acontecendo. Parece que ele sabe algo a mais sempre que o Hercule Poirot. E isso é muito legal na história. O livro todo a gente vai ficando preso no personagem pensando, meu Deus, esse cara é muito legal, sabe? Que ele apareça mais vezes na história. Mais ou menos em 40% do livro, O Assassinato de Roger Ackroyd, a gente descobre que o nosso querido Ackroyd, né, o que morreu, que foi assassinado, ele era muito mais do que um amigo da nossa personagem lá que morreu, que cometeu suicídio, a Ashley Ferrers. Eles eram praticamente que amantes secretos, tá? Ela estava casada lá com o carinha, que ela acabou matando sem querer, e ela trocava ali uns amassos com o Roger Ackroyd. E ela estava sendo chantageada. Alguém sabia disso, alguém sabia que os dois tinham um caso ali às escondidas e estava chantageando ela. E aí no dia que o Roger Ackroyd, né, tomou a punhalada atrás das costas, ela tinha enviado uma carta para ele. Ela tinha cansado de tudo aquilo, ela queria simplesmente deixar de existir porque o marido dela ia descobrir. Então ela foi lá, matou o marido, se sentiu muito culpada, depois se matou. Mas antes disso, ela enviou a carta pro Roger Ackroyd e disse, né? Enfim, até buguei aqui. E disse, escreveu uma carta imensa à mão, dizendo quem estava chantageando ela, quem sabia, e que era pro Roger Ackroyd, né, dar um fim, porque senão ia acabar com, enfim, toda que desgraça, a palavra saiu da minha cabeça. Com toda a fama, eu vou dizer fama, tá? Que o Roger Ackroyd ele tinha ali na cidade de King's Abbot. Então é por isso que tem uma adaga fincada numa carta com sangue, né? A carta que a Ferrers enviou pro Ackroyd, que foi apunhalado antes de ler a carta. Enfim, enquanto ele estava lendo, não sei. Bom, mas esse é o ponto do vídeo em que a gente para e eu te aviso. Alerta de spoilers. A partir de agora, eu vou dar spoilers de tudo que aconteceu, de quem é o assassino ou a assassina, ou os assassinos, né? Quem é que estava chantageando a mulher, quem é que matou Roger Ackroyd. Se você não quiser saber, para aqui e vai pro minuto que eu vou estar deixando aqui em cima, que lá já vai ser as minhas considerações finais, né? Nota final sem spoilers e depois agradecimentos. Se você não tá nem aí com spoiler, o que eu não indico, bora comigo que tem muita coisinha para falar para vocês sobre isso, tá? Isso aqui foi babado. Bom, chegando mais ou menos em 80% da história, a gente começa a desconfiar de um certo personagem da história. A gente pensa, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ele sempre sabe de tudo. Ele sempre tá longe da cena do crime, né? Ele sempre esteve longe da cena do crime, enfim. Ele era distante demais do Roger Ackroyd. É ele, só pode ser ele, né? Que no caso é uma personagem que é a Caroline Shepard, a irmã do nosso narrador. Ela sempre parecia que ela sabia de tudo, ela sempre sabia os horários que as coisas tinham acontecido, ela sabia a marca da faca que tinha esfaqueado o Roger Ackroyd. Parecia que ela estava escondendo algo a mais, que ela sabia algo e não queria falar, porque, enfim, tinha medo de alguma coisa, né? Tinha medo de ser incriminada, tinha medo de que soubessem que ela foi a verdadeira assassina. E aí o livro ele vai desenrolando, 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 e quando chega nos 95%, mais especificamente, deixa eu pegar a página aqui pra vocês, eu acho que eu até marquei a página pra falar no vídeo. Não, acho que eu não marquei nada. Não, peraí. Opa, acho que é aqui. Toda a Verdade, página 293, capítulo 25, tá? 293 de 305. Nessa parte, 293, né, capítulo 25, Toda a Verdade, o Hercule Poirot tem aquela cena do monólogo dele, que ele senta na mesinha com os suspeitos todos em volta dele e fala, então, foi tu, por tal motivo, tal motivo, tal motivo, e tu fez isso, 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 aquilo. E agora eu digo pra vocês, vocês sabem, vocês chutam quem é o assassino? O assassino da história é o próprio narrador da história. Sim, vocês não viram errado. Eu fiquei com a mesma reação quando o Hercule Poirot, tipo, o assassino é o Dr. Shepard. E eu fiquei tipo, não. Como assim é o Dr. Shepard? Como assim? Ele é o narrador da história. Não tem como ele ser o assassino. Tem como ele ser o assassino. Ele é o assassino. Foi ele que matou o Roger Ackroyd com a facada. Foi ele que rasgou a carta para ninguém ler. Era ele que estava chantageando a mulher. Como ele era o médico da cidade, ele estava sempre ali, sempre nos cantinhos, sempre nas casas das pessoas, ele sabia de todas as fofocas. Alguém em algum dado momento falou para ele que o Roger Ackroyd tinha uma afinidade maior com a nossa protagonista. Eu tô com o protagonista na cabeça. Com a Ashley Ferrers. Que eles eram amiguinhos demais, que ela estava casada com o cara, mas eles estavam sempre juntos. E o cara lá, o marido dela, que
foi envenenado, não sabia de nada. E aí o nosso Dr. Shepard, ele estava precisando de um dinheiro, né? Ele estava 0 tostão, e ele foi lá e mandou uma cartinha para ela e falou assim: então, eu sei do teu caso com Roger Ackroyd, no caso ele inventou, né? Porque ele não sabia se eles tinham um caso mesmo. Pelo jeito ele acertou na mosca. Ou tu me dá ali, sei lá, uns 100 reais, ou eu vou espalhar para todo mundo. E aí ela começou a dar dinheiro para ele. Fica quieto, fica quieto, fica quieto, fica quieto. E ele foi pegando, 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 pegando. E cada vez fazendo mais ameaça, mais chantagem, mais ameaça, mais chantagem. E aí a Ferrars, ela ficou num ponto assim extremamente apavorada. Ela pensou, cara, eu vou dar um fim no meu marido para que caso, né, ele descobrir, ele não me mate, sei lá. Foi lá, matou o marido dela. Na mesma noite ela se sentiu muito culpada e ela decidiu tirar a própria vida. Mas antes ela mandou uma carta pro Roger Ackroyd. E o Shepard, ele ficou sabendo dessa carta. Até que chegou o dia que ele foi na casa do Roger Ackroyd para, enfim, né, atender ali uma consulta médica. E ele pensou, cara, vai ter que ser agora. Ele entrou no quarto do Roger Ackroyd, enquanto ele sentado na poltrona lia a carta, pegou uma faca tunisiana, que era da coleção do próprio Roger Ackroyd, e apunhalou ele várias vezes nas costas, até, né, ele fosse, enfim, de arrasta para cima, porque ele já era um pouco idoso para isso. Sim, o protagonista da história, o nosso narrador personagem, era o assassino e a gente não desconfiou. Em nenhum momento passou pela minha cabeça. Porque, sabe, geralmente é o Hastings o narrador personagem da história, que é o melhor amigo do Hercule Poirot, que tá em vários romances. Geralmente a Miss Marple é o Edmund, né, o sobrinho ali da Miss Marple nos livros de Agatha. E eu nunca tinha, na verdade, talvez eu tivesse lido um livro que o protagonista fosse o assassino, né? Aquele O Perfume, a história de um assassino, é o protagonista que é o assassino, mas nunca como narrador personagem, sabe? Então foi muito chocante descobrir que, tipo assim, tudo que o Shepard tinha dito pra mim, tinha escrito, era mentira. Ele tava mentindo na nossa cara. Ele tava nos driblando pra tentar fazer a gente não adivinhar que era ele, sabe? E isso é muito doido. Chega no final do livro e o Poirot ele diz assim: então, ou tu se entrega, evita o escândalo, ou tu foge, tenta fugir, sei lá, a polícia vai ficar sabendo, vai todo mundo na tua caça, a tua irmã vai ficar muito triste, vai acabar entrando em depressão, e tu vai preso de qualquer jeito. E aí o Roger Ackroyd opta pela segunda parte, o Roger Ackroyd, meu Deus, o Shepard opta pela segunda opção, ele tenta fugir, mas enfim é preso, a irmã dele, que era a Caroline Shepard, que era a nossa suspeita principal, ela acaba cometendo também, né, porque ela fica muito desolada com tudo isso. E a gente descobre que quem está escrevendo o assassinato de Roger Ackroyd é o Dr. Shepard na cadeia. Vocês entendem o que isso quer dizer? Ele está escrevendo o próprio livro, na cadeia. Por isso que ele estava tentando driblar a gente, porque ele sabia que ele era o assassino, ele sabia quem ia ler isso. Então ele escreveu o livro, né, ficção, ficção. Ele escreveu o livro na cadeia e logo depois ele também. Muita gente morreu nessa história, né? Muita gente. Ele indiretamente matou 4, 5 pessoas. Ele é um baita de um serial killer. Mas chocante, chocante. Eu nunca ia imaginar. Então a nota final que eu dou pro Assassinato de Roger Ackroyd, esse livro que eu não dava nada, mas me entregou tudo, é 5 estrelas favoritado. Gente, esse livro aqui, pelo amor de Deus, quem dizer, até me embolei de novo, quem dizer que esse livro é ruim, não leu direito. Eu li, tipo assim, 50% no físico, 50%, os últimos 50% no audiobook. E eu não acreditei. Tanto chegou no final, que o audiobook terminou, e eu fui no ChatGPT e pesquisei quem era o assassino em o assassinato de Roger Ackroyd. E ele foi lá e disse, pum, não, o audiobook não tá errado, o audiobook tá certo, como assim? Que é muito bom. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal, logo nós vamos ter o segundo videozinho extra do mês de maio. Depois no dia 30, que vai ser no sábado, a gente vai ter, eu tô vendo no meu calendário, a gente vai ter o Lidos do Mês, né, que são muitos livros, eu tô lendo muitos livros, eu não sei como que eu tô fazendo isso, tá? E no mês de junho vamos ter vídeos extras também. Talvez eu traga um vlog, né, mês de junho é meu aniversário, dia 10 mais especificamente, meu Deus, já fazem um ano do meu último aniversário, enfim, tá? E é isso, mês de junho vamos ter muitos vídeos bons, muitos livros novos, eu espero, né? E muitas coisas legais pra falar aqui no canal. É isso, gente. Um beijo pra vocês, obrigado por terem visto o vídeo até aqui.
leiam esse livro, por favor, leiam esse livro. E até o próximo vídeo.